Glória a Deus. Eu digo que pela manhã existe uma unção assim diferente, né? O coração já acorda ansiando por mais da presença de Deus, por mais de Deus. E eu queria falar com você nesta manhã algo que Deus colocou no meu coração muito forte. Estamos numa conferência de casais e é impossível não abranger família. Família é a base. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Mas antes de ler Efésios, essa canção que estava sendo ministrada, eu falo que é a minha canção, né? Eu amo essa ministração, porque é uma canção muito profética. E nós estamos vivendo tempos difíceis. E há 13 anos, atendendo pessoas, eu tenho ouvido diariamente relatos e relatos de muitos problemas mesmo, muitas dificuldades na vida familiar. E a maioria do sofrimento humano está diretamente ligado às nossas emoções, à nossa alma. Você já ouviu falar das doenças psicossomáticas? E essas doenças na maioria das vezes, elas partem de dores e perdas. E tudo, o caminho para se trabalhar essa questão das dores, nos leva para um cenário que é assim, palco principal, chamado família. Família é o cenário principal, é a raiz, é de onde saem todas as nossas dores, limitações, dificuldades. Muitas coisas acontecem no palco das famílias, né? Na vida das famílias. E é o lugar onde nós também construímos o nosso alicerce. É o lugar onde também nós construímos a nossa saúde emocional. Não tem como. A maioria das dores, das dificuldades, se você pensar na sua história de vida, se eu for chamar cada uma aqui, vem aqui, irmão fulano, irmã fulana, pega aqui, Sara, pega aqui o microfone e compartilha a sua história de vida. Os traumas, as situações difíceis que você viveu na sua vida, a maioria está nesse cenário familiar. Isso é tão sério, igreja, porque nós vemos a importância de ministrarmos sobre isso. E um seminário de casais, não falar dessa base é difícil, porque a base é todos nós aqui. Todos estão montados em um cenário familiar. Se foi difícil, né, as frustrações, as angústias, as dificuldades mais profundas da nossa alma está nesse cenário familiar. E todos os ambientes, igreja, empresa, consultório, todos os aconselhamentos, os diversos lugares dentro da sociedade, nós vamos encontrar pessoas machucadas dentro desse contexto familiar. E aí, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, nos diz assim: e peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e vamos orar. Pai, nós precisamos do teu espírito e da sabedoria de revelação. Nos revela nesta manhã e nos ajude a lidar com as limitações humanas, com as nossas dificuldades familiares, as nossas dificuldades nos nossos relacionamentos, pais e filhos, esposos e esposas, todos os nossos familiares, tudo que nos cerca e nos envolve nesse cenário que o Senhor construiu. Pai, que nesta manhã nós possamos ter entendimento, sabedoria, revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que o seu coração esteja aberto. Prometo não demorar muito. O Fabrício falou, olha, se controla. Essa tua palavra está muito grande. Mas eu vou enxugar. Falar dessa subjetividade humana, ela é tão essencial, é tão importante para a nossa vida. Por que nós adoecemos? Por que as pessoas adoecem com tanta frequência? Por que nós agimos de maneira que não gostaríamos de agir tantas vezes na nossa vida?
Quantas e quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas, falamos o que não deveria falar nos relacionamentos. Mulheres, quantas vezes você falou, que nós gostamos de falar, né? Quantas vezes você falou e pensou, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu falei isso para minha mãe, para o meu pai? Por que eu falei isso para minha esposa, para o meu esposo, para minha avó, para minha tia? Por que eu fui falar? Os relacionamentos, eles ocasionam no nosso dia a dia desafios. E esses relacionamentos nos levam para pensar em algo. Eu queria que você pensasse nesta manhã. Família é um lugar de refúgio. E aí nos Salmos, no capítulo 6, Salmo 6, no verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que é um refúgio para você? Quando fala a palavra refúgio, o que vem na sua cabeça? Segurança, esconderijo, acolhimento. Quando você fala de refúgio, você pensa o quê? Em uma proteção, em um descanso. E nesse verso fala que Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É um lugar de abrigo, de acolhimento. É um lugar em meio à tempestade. É um esconderijo, é um lar. E essa presença de Deus é um lugar de refúgio, de amparo. É um lugar que nos faz descansar. E criar essa imagem mental de Deus, nos dá um alívio, não é? Respira bem fundo, assim, respira bem fundo, gente. Bem fundo nessa manhã, para você acordar também. É um lugar de refúgio quando você pensa em Deus, quando você pensa nesse cenário. E é tudo que nós precisamos para o nosso percurso existencial. Entender Deus como refúgio da nossa vida, como um descanso. E todos os dias nós somos confrontados com muitas dificuldades. O nosso dia a dia nós somos cercados de problemáticas. Mas aí, Deus, Ele nos dá essa direção. Como? Ele criou a família. Quando eu peço no consultório para alguma criança, ou até adultos mesmo, desenhe um desenho de uma família. Aí a pessoa pega o papel, pega o lápis, começa a desenhar. Como que você imagina, vocês aí, as tias do Kids, quando pede as crianças para desenhar, desenha a sua família. O que eles vão desenhar? Uma casinha, né, bonitinha, um solzinho, a nuvem, as pessoas ali, os integrantes da família, o cachorro. Eles vão fazer um desenho bonitinho ali da família e vai ter essa construção. E a família, ela é criada por Deus para ser esse lugar de refúgio. E é interessante como o ser humano está buscando uma família ideal, uma família perfeita, uma família feliz. Existe uma busca interior nossa e às vezes até inconsciente. Porque alguns aqui vieram de famílias com contextos diversos. Já teve famílias aqui que teve um espancamento, uma violência quando criança, e outros tipos de violência verbais, e muitas situações. Às vezes a família com dificuldade ali, o membro da família com alcoolismo, com tantas situações que dificultam a dinâmica familiar. Então você tem um histórico. Só que a família, ela é criada por Deus para ser esse lugar de refúgio, para gerar, para nutrir, para fortalecer, acolher, proteger, cuidar, preparar, para dar realmente destino, para abrir caminhos. Então, este é o propósito, porque Deus criou a família. E isso é algo sensacional, porque o propósito eterno de Deus é exatamente esse. A família, é na família que o ser humano vai receber toda a direção. E a família, o ser humano, ele busca refúgio do Altíssimo, quando se fala família. E trazer esse entendimento para nós hoje, nessa manhã, mesmo com todas as limitações que muitas famílias aqui têm, você começar a entender o poder, porque existe um apontamento para um Deus de refúgio. E é tudo que a nossa alma mais precisa. Nunca falha. Quando você coloca Deus no centro da sua família, Ele vai te dar direção, porque existe uma paz, um descanso, algo relacionado à vida eterna. Porque nós não somos desse mundo, nós não somos daqui. E Deus, Ele criou a família
para que ela fosse uma representação do refúgio celestial. Então, a família, ela é a representação do reino de Deus aqui na terra. Fala para essa pessoa que está aí pertinho de você, a nossa família. Fala para ela. É a representação do reino de Deus aqui na terra. O que acontece, gente, é que nós somos de uma geração que está impregnado na nossa mente um sistema democrático tão forte, que nós temos uma mente totalmente democrática. E isso traz muita dificuldade, é difícil para nós compreender que existe um governo teocrático, que existe um Deus no centro da família, que Deus é o autor da nossa família. E quais são os princípios do reino para nós? Nós não podemos ser regidos com a cultura impregnada no mundo, com as coisas que existem nesse mundo. Nós sabemos, o mundo jaz no maligno. Existem muitas situações relacionadas ao mundo que não se parece absolutamente em nada com o que Deus escreveu e estabeleceu aqui na terra. Existem as diretrizes e os princípios que Deus nos orienta a seguir. Existe um manual que nós temos que seguir diariamente. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: meu irmão, você tem lido a Bíblia? Pergunta para ele. Se a resposta for não, fala misericórdia, reage. Nós temos que reagir. É incrível que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, todo mundo aqui conhece. Nós mudamos de quê? De reino. Nós sabemos que há uma mudança de reino. Sabemos que Jesus estabeleceu, Ele implantou em meio ao reino das trevas que há nesse mundo, o reino dos céus, através das famílias de Deus aqui na terra. Portanto, quando você entrega a sua vida para Jesus, você muda de reino e também de natureza. Então, a nossa mente passa a ser diferente. Lembra lá de Romanos? A nossa mente começa a mudar completamente. Então, os princípios, tudo vai mudar. Porque existe um rei que vai governar a minha família. E a família, ela vai abrigar a igreja de Deus aqui na terra, de Cristo aqui na terra. Nós temos esse papel muito antes de Deus construir, permitir a construção de templos, né? De construir essa igreja visível, palpável. Muito antes disso, Deus ele criou a família para ser essa representação da igreja. E vocês conhecem toda a história. Nós somos templos do Espírito Santo. Existe uma morada dentro de nós e nós precisamos permitir alimentar essa presença do Espírito Santo dentro de nós. O espaço físico é para reunir realmente as famílias, para nós estarmos aqui juntos, adorando, aprendendo mais a palavra. A palavra de Deus nos ensina, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós entendemos nos princípios bíblicos a importância de congregar. E Deus, todas as vezes que Ele fala de família, na palavra de Deus, Ele fala de uma estrutura que é criada por Ele. Ele criou. É exatamente para representar os céus aqui na terra. E na Bíblia, no capítulo das funções, né, que a gente chama aqui da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, vai falar da função da família, vai falar do quanto a família é importante, como ela é estabelecida na maneira de Deus, como se compreende o que é necessário, qual é o papel da igreja na face da terra. Quando nós olhamos a função do homem, por exemplo, maridos, esposos, cabeça, existe uma delegação de autoridade sobre a sua vida, e foi dada lá em Gênesis. Lembra de Adão? Foi lá, e existe uma função extraordinária também na vida da esposa, que ela está debaixo da missão do marido, que é essa submissão. E submissão é um conceito muito sublime, muito diferente do que o mundo quer pregar sobre submissão. A submissão bíblica é um conceito lindo, é construído por Deus, é uma dimensão fantástica. Mulheres, nós fomos chamadas para uma submissão espetacular, uma submissão única,
que é totalmente diferente do que o mundo fala. A Bíblia fala desse lugar de uma mulher ajudadora, auxiliadora, uma mulher incrível. Quando nós nos deparamos com a mulher de Provérbios 31, só abrindo um parêntese aqui, dá aquele odinho, né? Você pensa, meu Deus, como que pode essa mulher existir? Como pode essa mulher existir? E eu estava vendo Shail, essa palavra Shail. Agora eu estou até com medo de falar de grego aqui, hein, pastor? Essa palavra Shail, ela significa exército, aquela que carrega um exército dentro de si. E a mulher Shail, ela é uma mulher virtuosa, porque ela é uma guerreira e ela consegue fazer coisas extraordinárias. E quando você pensa na mulher Shail, uma mulher virtuosa, uma mulher que carrega dentro de si a força de um exército, você compreende a mulher de Provérbios 31. Você compreende a essência da mulher de Provérbios 31. E nós precisamos entender que existe uma autoridade delegada por Deus para o nosso marido, o marido como Cristo, a mulher como igreja, e ali eles vão construir aquele lar, alicerçado nos princípios de Deus. Isso é interessante, porque tudo isso nós encontramos na palavra de Deus, quando nós nos deleitamos na palavra. Essa estrutura, ela tem a responsabilidade de preparar o caminho para a volta de Cristo. A família, ela tem essa responsabilidade. E existem alguns princípios que são fundamentais de Deus para nós. Gente, não é por acaso. O homem e a mulher vai lá, se encontram. Hoje em dia é assim. Vai lá, se apaixona, se encontra, vamos casar. Se não der certo, a gente faz o quê? Separa. Essa é a pregação da cultura das trevas. Não banalizou. Total, os laços conjugais estão totalmente banalizados. Então você vê aí muitos laços frouxos, familiar. Não existe mais o princípio da aliança, a seriedade da aliança. Então essa descaracterização do projeto de Deus, do objetivo do projeto de Deus quando Ele criou a família, é lamentável, porque o mundo tem caminhado totalmente contra os princípios. E isso é muito sério, porque a família, ela nasceu no coração de Deus para o ser humano. Foi algo que Deus estabeleceu. Tudo começou lá no Éden. Vocês conhecem a história da humanidade, que é marcada, essa história é marcada de geração em geração. A estrutura familiar, como Deus criou todas as coisas. E lá em Gênesis vai falar dessa perfeição criada por Deus, chamada Adão e Eva, a primeira família. Gente, na viração do dia, acontecia algo extraordinário. Imagina você, pensa comigo, lá no Éden, Adão e Eva, durante o dia todo, Adão trabalhando, fazendo seus afazeres, Eva indo lá, complementando, fazendo algumas coisas, organizando os animais, as plantas, trabalhando ali, tendo aquele dia, aquela dinâmica familiar. E na viração do dia chegava o pai, o Criador, e conversava com eles. E eu acho que eles viam ali naquele momento, naquela conversa com Deus, aquele descanso, aquele refúgio. O dia hoje foi cansativo, teve muito sol, muita chuva, mas agora nós estamos aqui na viração do dia, contemplando o nosso Pai. E Deus conversava com eles, e aquela doce presença, eu fico imaginando como era lindo isso. Imagina você voltando para sua casa no final do dia, cansado de trabalho. Às vezes a mulher também trabalha fora, enfim, vai ser o encontro de vocês na viração do dia ali. E é bom você voltar para casa, né, pastor Eberson? Abraçar os filhos, abraçar a esposa, se encontrar ali, encontrar com as pessoas que você ama ali, aquele lugar de refúgio, aquela família equilibrada, né, gente? Que o marido fica louco para voltar para casa, a esposa louca para chegar à viração do dia e ter esse momento tão lindo. É um lugar de esconderijo, de amparo, é maravilhoso chegar e ter esse ambiente familiar. E é um ambiente que pode ser construído. Vocês, famílias que estão fundamentadas na palavra, vocês sabem que é possível ter esse encontro. E o projeto de Deus
ele não alcançou o objetivo pleno da felicidade. Quando Adão e Eva desobedeceram os princípios, a quebra, a desobediência fez com que o primeiro casal perdesse o paraíso. Mas Deus, ele não perdeu o objetivo dele com a humanidade. Ele não perdeu os princípios, o que ele gostaria de estabelecer na humanidade. Existem alguns estudos que comprovam, e também já observei isso atendendo algumas pessoas ao longo desses anos, que sempre comentam, quando a gente fala assim, qual é o momento do dia mais difícil para você lidar com as situações e problemas que você está enfrentando. E muitas pessoas param e pensam assim, 6 horas da tarde, quando a noitinha vai chegando, dá uma tristeza. Quem já sentiu essa tristeza assim no finzinho da tarde? Aquele vazio, sabe, aquela angústia. E existem casais, inclusive teve um caso uma vez, eu ouvi sobre esse caso, o marido, quando chegava em casa, mais ou menos nesse horário, ele já chegava meio chateado, meio revoltado, já chegava, entrava dentro de casa, aí via a esposa pelo canto emburrada ali, e aí ele perguntava, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E ela responde, nada não, tá tudo bem. Isso é um perigo, né, gente? Vocês sabem que não está nada bem. Quando acontece essa pergunta e essa resposta, não, está tudo bem. Você sabe que não está nada bem. E acontece que, às vezes, nem a própria pessoa identifica. E eu fico pensando lá na origem de todas as coisas. Adão e Eva se encontravam com Deus todos os dias na viração do dia. E é muito triste. Tem pessoas que chegam, é algo inconsciente, é algo humano mesmo, é algo lá da nossa alma. Existe um grito dentro de nós que grita pela presença de Deus. Existe uma sede dentro de nós, como a costa anseia pelas águas. E nós vemos vários profetas e homens de Deus na Bíblia, na palavra, que nos mergulham e nos remete a essa necessidade de Deus dentro de nós. E acontece que realmente muitas pessoas ficam tristes na viração do dia. E esse vazio pode ter uma ligação, sim, com a origem de todas as coisas. Quando Deus ele chega ali para se encontrar com Adão e Eva, o que ele vai se deparar? Eles não estavam mais no ponto de encontro. Deus chegou ali no jardim, ele olhou, mas cadê? Cadê meus filhos? Cadê a Eva? Cadê o Adão? Onde que eles estavam? Onde eles estavam? Escondidos, com vergonha, tampando a sua nudez. Estavam ali todos os dois ali naquela distância ali de Deus e com vergonha, porque teve uma quebra de princípio, uma quebra de obediência. Adão tinha a responsabilidade de cuidar e ele falhou. Eva falhou. E aí, diante de toda essa tristeza gerada nesse ambiente familiar, primeiro que Deus criou, essa frustração com a desobediência e a quebra de princípios, Noé vem com a sua família para escrever uma nova história. Deus ele cria esse novo homem para recomeçar a história. Vocês conhecem a história de Noé. Mas já parou para imaginar, olha só, mais uma vez, o contexto familiar. Já parou para pensar que quando Noé e sua família construiu aquela arca, debaixo de uma obediência, Noé ouviu o que Deus tinha, tudo para fazer ali, colocou a família de animais. Será que ali seria um ambiente agradável? Seria difícil, né? Você já parou para pensar? Eu sou dessas que eu fico, lendo a palavra, eu fico imaginando a história, fico querendo estar lá para ver, para sentir, para perceber. E eu fico imaginando como era dentro da arca. Um contexto familiar. A arca estava toda fechada, dias chovendo, muita chuva, todos aqueles animais juntos, aquele barulho, aquele som, aquela bagunça, e era um trem muito doido ali. E era para um lado, era para o outro, e aquela bagunça, e animais, e gente, e aquela confusão, e aquele cheiro agradável que estava dentro da arca, mas estava cheio de vida ali dentro. E lá fora, o que tinha lá fora? Morte. Tinha morte. Era um lugar de morte. Mas Deus,
Ele preservou aquela família para dar início a uma nova história na humanidade. Deus, ele fez uma aliança. E mesmo depois, lá na frente, as gerações se corrompendo, como vocês sabem, Deus escolhe criar um povo onde ele pudesse ter um relacionamento pessoal com esse povo. E Deus, ele tem esse propósito. Lembra da história de Abraão, Sarai? Lembra da história de Sara? Ela era estéril. E Deus, ele faz uma promessa para esse casal. Abraão e Sara iriam viver esse novo projeto de Deus a partir da vida deles na humanidade. Mais uma vez envolvendo uma família. Olha a importância da família. Olha o que a família tem esse poder. E Deus prometeu que ia dar o quê? Que a descendência de Abraão ia ser o quê? Como as estrelas, como as areias da praia. Então, assim, imagina a grandeza e tudo isso Deus vai cumprindo as suas promessas. E nós conhecemos as histórias bíblicas. Existe a infidelidade lá na frente do povo hebreu, a idolatria, o adultério, os inúmeros problemas de quebras de princípios, de infidelidade que têm desviado diariamente os princípios da palavra. E Deus, ele implantou esse plano da salvação, que todos nós aqui conhecemos. É um projeto de Deus para a humanidade, para mostrar novamente que uma família iria acolher o Filho de Deus. Então Deus, ele escolhe o ventre de uma mulher para dar início ao seu maior plano, o plano da salvação. E é um contexto familiar. Maria e José, todos conhecem essa história. Então Jesus, ele passou a viver tudo que o humano pode viver. Todas as emoções, o que é estar dentro de um ventre. O que é aquela mulher, como foi difícil para Maria passar por tudo que ela passou. Mesmo ela entendendo que existia uma palavra, uma promessa que Deus liberou, foi muito difícil para ela. Mas a família, ela é um projeto que está no coração de Deus. As estruturas familiares dos nossos dias, elas são assustadoras, elas são difíceis. E quando nós entendemos que Jesus, ele passou por todas essas fases da humanidade, nós vemos que é possível. Todas as emoções das famílias, todas as problemáticas da humanidade, os traumas, as dificuldades, as dores, as enfermidades, tudo isso Jesus viu. Jesus percebeu, Jesus sentiu, acompanhando todas as famílias, os contextos familiares. Quem aqui, essa igreja assiste The Chosen? Quem assiste, gente, The Chosen? Algumas pessoas. É uma série na Netflix que fala sobre várias histórias de Jesus, mas eu sempre indico para assistir quem conhece a Bíblia, né? Quem tem essa familiaridade, que você consegue fazer um filtro, porque é cinema. E nós sabemos que não é 100% ali. Tem todo o histórico, o enredo, tem que criar as historinhas, as tramas familiares. Mas quando você assiste, você começa a se imaginar lá como era. Como foi a trajetória de Jesus aqui. E você percebe mais uma vez, tudo está ligado a esse projeto de Deus chamado família. Porém, muitos casamentos estão em crise. Muitos casamentos estão vivendo e esquecendo da soberania e do poder de Deus. E estão abrindo mão. E tem aquele ditado, não, eu nasci para ser feliz. É a geração do autocuidado, né? E tem que ter equilíbrio nesse autocuidado. Porque hoje as mulheres, nesse empoderamento feminino, se esquecendo dos princípios da Bíblia, o homem também, eu nasci para ser feliz, eu sou o macho alfa. E aí eles se esquecem dos princípios, e isso é um risco muito grande, porque muitas estruturas familiares têm sido abaladas, porque têm deixado os filhos dessa geração sem identidade. Nós estamos vivendo a maior crise existencial que já existiu na humanidade, onde as pessoas perderam a sua identidade, onde as nossas crianças não conseguem mais ter um referencial de família, de pais segundo a palavra, segundo a Bíblia. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Então os casamentos estão em crise e muitas pessoas não estão dispostas a lutar por seu relacionamento.
Ah, é mais fácil separar. Eu não quero, não. A vida segue, a vida tem que seguir. Mas quais são os seus princípios? Quais são a base familiar? Existe um clamor dos inocentes que está indo diretamente ao trono de Deus, como diz em sua palavra. E o que mais nos assusta? Os filhos dessa geração estão sem rumo, estão sem norte, estão à deriva, estão vivendo o período de desconstrução dos princípios e valores. E aí você identifica que meninos e meninas já não sabem mais quem são. E existem essa questão da ideologia de gênero e tantas outras coisas que vem sendo implantada, que o inimigo ele tem um projeto, e o projeto dele é roubar as gerações vindouras. É destruir com essa criação maravilhosa que Deus fez de gerar filhos, essa descendência de Abraão, de Sara, é cortar, é parar com isso. E esse é o objetivo do mundo. E nós, como igreja, nós temos que nos posicionar. Então eu te pergunto, a família, ela é um lugar de refúgio, ela é um lugar de campo de batalha? Nós estamos vivendo uma batalha travada no mundo espiritual. E nós somos igreja. Nós somos os transmissores dos princípios e valores divinos. Então, casais, nós precisamos nos fortalecer na palavra. Nós precisamos nos levantar. Infelizmente, essa busca desenfreada, essa busca exagerada pelos próprios desejos, essa luta diária pela sobrevivência, o mundo do trabalho, o ativismo, a busca de conhecimento, de realização pessoal, tem adoecido muitas famílias por uma falta de desequilíbrio. Então, nós estamos produzindo hoje no mundo uma geração egoísta, completamente fadada ao fracasso, que está em um desequilíbrio emocional terrível. As famílias estão vivendo uma era de desequilíbrio, o mundo tem gerado pessoas agitadas, ansiosas. Todos os dias eu recebo mensagem: Daniela, eu preciso de atendimento, eu estou em crise de ansiedade, por favor, vê um horário, eu estou desesperado, eu estou sem rumo. As famílias estão desesperadas, desestruturadas por inúmeros fatores. E o tempo para os relacionamentos, desenvolver relacionamentos saudáveis no ambiente familiar está cada vez mais difícil. E aí tem sido uma compensação de carências afetivas voltadas para coisas materiais. Gente, olha que tragédia, uma tragédia que todos nós sabemos. A tecnologia, ela trouxe um cenário terrível. Um cenário onde é jogado diariamente muito lixo eletrônico, muito lixo dentro dos nossos lares. A partir dos celulares, a partir da televisão, muitas pessoas têm sido afetadas pela tecnologia. Muitas pessoas têm afastado, muitos casamentos têm fadado ao fracasso pelo uso exagerado da tecnologia. Onde esse celular é mais tocado, é mais cuidado, você não esquece seu celular em lugar nenhum. E quando você esquece, você fica louco. Meu Deus, onde está meu celular? Onde está meu celular? É desesperador. As pessoas estão desesperadas e estão realmente vivendo um isolamento social também. Então, a casa, o que acontece? A tecnologia poderia ser usada a favor. Imagina, você daqui pode usar o seu celular e falar com o seu parente que está do outro lado do mundo, poderia aproximar esse parente de você. Porém, em contrapartida, esse mesmo celular tem afastado as pessoas que estão do seu lado. Então, o marido já não tem mais tempo de qualidade com a esposa não tem mais tempo de qualidade com o esposo, nem com os filhos. Ah, toma esse celular aqui, menino. Deixa eu fazer minhas coisas aqui em casa, para o tempo passar. Então, as famílias estão totalmente desestruturadas. E isso tem causado um lugar de solidão na alma. Então, em vez de ser um lugar de relacionamento, tem se tornado um lugar de isolamento.
e deixa de ser lar. Lar é prefixo de lareira. Lareira foi criada para aquecer, não é verdade? Aquele calorzinho nos dias de frio. Mas aqui eu não estou falando dos dias de frio. Eu estou falando do inverno da alma, dos dias de tristeza, de frieza, dos relacionamentos, das famílias que estão machucadas, do sentimento de solidão, da consequência do adoecimento físico e emocional, porque as famílias têm deixado de ser lar, de ser lareira, de cuidar daqueles que estão em volta, de ter aquele tempo de mesa, de ter aquela qualidade. Então as famílias estão perdendo isso. E isso é muito sério. As famílias têm se desviado do projeto de Deus para a terra. E grande é o nosso desafio. Nós precisamos preservar os princípios de Deus aqui na terra. O inferno está direcionando tudo contra as famílias. Essa desconstrução, eles querem desconstruir os fundamentos bíblicos estabelecidos por Deus, por famílias que temos que seguir exemplo. E o Brasil tem vivido de forma caótica essa desconstrução. Ontem nós estávamos conversando até sobre alguns desenhos animados, onde já existem, né? A Peppa mesmo saiu nova versão aí. Lá tem um casal de duas, né, duas porquinhas. Eu ia falar mulher. Duas porquinhas. Aí tem outros desenhos, né, que é do mesmo sexo ali, para confundir a cabeça da criança, ou para dizer, está tudo bem, está normal. Então, essa agenda, ela tem acontecido em vários filmes, em várias séries, e para as crianças agora. Nós estávamos vendo um vídeo ontem, hoje pela manhã no café. É terrível. Estão querendo fazer lá em Fortaleza um museu de exposição para crianças travesti, desde pequenininho, crianças que já nasceram. Aí vai ter os testemunhos, as histórias de como tudo começou. E é uma exposição de um museu lá, e vai ter verbas de muito dinheiro mesmo disponibilizado ali do governo para fazer esse evento. Então, o mundo já está totalmente voltado para as coisas terríveis de desconstrução das famílias. Então, nós precisamos nos posicionar e defender a palavra de Deus com o nosso comportamento, mostrando que somos famílias que desejam viver os planos, os projetos de Deus. Nós precisamos nos levantar como profetas para defender os princípios. Lembra de Elias? Ele foi contra o governo. Ele foi contra a família do governador, que se dirigiu lá a Acabe. Vocês conhecem a história de Jezabel. E ela, com toda a rebeldia, ela foi confrontada por Elias. Então, Deus, ele encerra o Velho Testamento, falando de um movimento que iria fluir. Lá em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, nós estamos vivendo em uma terra ferida. Mas o primeiro capítulo do Evangelho do Novo Testamento, no livro de Mateus, no primeiro capítulo, vai falar da genealogia de Jesus. Olha só, mais uma vez um contexto familiar. Na família, Jesus e sua genealogia ali. Olha esse movimento de conversão sendo gerado por Deus nesse projeto da salvação que estava por vir. Então, veio alguém para preparar esse caminho para a vinda de Jesus. Ao mesmo tempo, foi ali um profeta que Deus escolheu, com essa mesma unção lá de Elias. E veio esse profeta chamado João Batista. João Batista, ele convoca o povo para o arrependimento. Ele veio para preparar o caminho. Ele é uma voz que clamou ao deserto. Desesperadamente, João Batista, ele cumpriu o dever dele. Mas o que levou, literalmente, João Batista a ser degolado, a perder sua cabeça? Existia ali, mais uma vez, um contexto familiar. O que aconteceu? Todos conhecem a história. João Batista, ele se posiciona num contexto familiar.
lá na casa de Herodes, tinha um relacionamento ilícito acontecendo com a mulher de seu irmão. Lembra da história? Então, João Batista vai lá e aponta que está errado. Fala do adultério. Herodes fica revoltado. Ele queria matar João Batista, mas ele tinha medo da reação do povo. Então, Herodias faz a trama todinha, mas para realizar essa trama, ela faz o quê? Ela chama sua filha Salomé. E Salomé vai usar a sua sedução. Ela vai fazer a manipulação. Aí ela está inaugurando, já semeando no coração da sua filha uma geração rebelde, uma geração perversa. E enquanto Salomé estava ali dançando, seduzindo, o que acontece? Ela faz um pedido: eu quero a cabeça de João Batista. E João Batista morre. Todos conhecem a história. E foi em uma trama familiar. João Batista apontou o adultério. E toda essa trama foi envolvida. E ele perdeu a própria vida. Mas a voz de João Batista se calou? Não. E quem é a voz que hoje clama no deserto? Qual é a voz que hoje tem essa responsabilidade de clamar no deserto? Fala comigo. Igreja. A igreja. Fala mais alto, gente. A igreja. Então, nós temos essa responsabilidade. O mundo hoje é um deserto terrível, doloroso. Os relacionamentos são áridos, são difíceis. Nós estamos vivendo todos os dias desconstruções, restos das famílias. As famílias estão em pedaços. São fragmentos familiares que têm sido vistos em um contexto social apenas. As famílias estão desestruturadas, mas a igreja não pode se calar. Nós precisamos ter a mesma responsabilidade que João Batista teve, mesmo que custe o nosso pescoço. Ele veio para preparar o coração dos pais, para que eles se convertam aos filhos, lá em Lucas 1,17. Então, para habilitar o povo de Deus, nós precisamos ter conhecimento, sim. Mas nós precisamos sair só das informações e ir para as nossas práticas diárias de mudança e de atitude. Quando eu mudo, tudo muda. Então hoje, a voz de João Batista se calou? Não, porque a igreja tem esse papel. E nós precisamos nos posicionar. No meio empresarial, a gente fala muito do chá. O que é o chá? Conhecimento, habilidades e atitudes. É lindo, a teoria é lindo. Mas praticar isso é a única forma de fazer a diferença. Então, famílias, nós precisamos nos posicionar. Conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos do espírito de sabedoria e de conhecimento. Lembra quando lemos hoje? Primeiro versículo que lemos, Efésios. Nós precisamos aprender e nos deleitar de verdade na palavra do Senhor. Gente, o mundo hoje está tão feminino. E aí temos gerado pouco masculino. É muito feminino e pouco masculino. E aí tem gerado muito homossexualismo mesmo. Tem gerado muitas crises. E da mesma forma, também as mulheres. Nós estamos nessa desconstrução da sociedade e nós, famílias, temos essa responsabilidade. Homens, você é o sacerdote da sua casa. Você precisa se posicionar como um homem que se levanta. E primeiro nós precisamos entender o reino de Deus e não negociar princípios. A família ela tem a responsabilidade de trazer a cultura do céu e nos refugiar em Deus. E, gente, o diabo age nos mínimos detalhes. Período de Halloween. Tem pais cristãos que vai lá e enfeita os filhos todinho da festa dos mortos e acha que é normal. E está lá na igreja lindo, adorando. A cultura das trevas tem tentado impregnar. Festa junina, é tudo normal. E as crianças vão crescendo com uma sociedade, porque está tudo natural.
Essa desconstrução tem atingido os nossos lares e os pais têm se calado. Não, vai passar. É só criança, o que é que tem? E isso é muito sério. Casais, nós precisamos nos posicionar com os nossos filhos. Você que tem filhos, reaja. Reaja, nós precisamos nos refugiar em Deus. E como famílias, nós necessitamos desse refúgio. Assumir o nosso papel de cristão nessa terra. Nós somos a representação do céu nessa terra. Nós precisamos entender os princípios. E o casamento, ele precisa se basear na verdade. Ele precisa se basear na palavra. Eu queria que você pensasse sobre isso. Lá em Isaías, no capítulo 32, versículo 2, para a gente fechar. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Homens, mulheres, precisamos nos posicionar. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para a gente cantar novamente aquela música da bênção. Queria que você ficasse de pé nesse momento. E se você estiver perto da sua família, você vai chegar perto da sua família. Agora nós vamos fazer uma oração pelas famílias, pelos casais, pelos casamentos, pelos filhos. Nós não podemos mais aceitar a cultura das trevas. Nós não podemos mais aceitar essa desconstrução dentro da nossa casa. Nós temos que nos levantar como intercessores. Homens, você tem uma responsabilidade tremenda com a sua esposa. Esposa, você tem uma responsabilidade tremenda com seu esposo. E os filhos são responsabilidades nossa. Nós precisamos aprender e nos posicionar. Não vamos agir como a mãe de Salomé fez. Não vamos concordar com os pecados, com o adultério, mesmo que custe a nossa cabeça. Nós precisamos buscar a santidade e ministrar a bênção na nossa casa, na nossa família, de geração a geração. Nós somos filhos de um pai que nos chamou para zelar desse ministério. O nosso ministério começa na família. Não adianta você ser o melhor pastor, o melhor presbítero, o melhor diácono, o melhor líder, o melhor ministro, se na sua casa você tem fracassado em colocar a cultura dos céus na sua casa. Então é tempo da igreja se posicionar, irmãos. É tempo de nós nos unirmos em oração. E eu queria que você fizesse dessa canção uma oração. Então feche seus olhos, chega perto de alguém. Se você estiver sozinho nessa manhã, adota alguém, chega perto dessa pessoa. Não deixa ninguém sozinho, não. Olha para o lado, olha para o outro. Adota alguém. Abraça essa pessoa e comece a ministrar sobre a família dela, sobre a casa dela. Começa a declarar. Existe um ambiente de cura nesse lugar. Existe um ambiente que nos leva a entender que família é um lugar de refúgio, que a bênção do Senhor está sobre nós. Existe algo acontecendo no mundo espiritual. O diabo não vai nos parar. Comece a declarar sobre a sua casa. Comece a declarar sobre a sua família. Comece a declarar sobre o seu casamento, sobre o ministério, sobre os seus filhos e filhas. Comece a declarar sobre a mente dos seus filhos. Comece a declarar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e
filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, 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 Glória a Deus. Senhor, nós te apresentamos cada família nesta manhã. Senhor, e nós declaramos, Deus, essa canção profética. Nós profetizamos sobre as gerações nesse lugar. Senhor, nós declaramos que essa igreja é a voz que clama no deserto. Nós declaramos que cada pai, cada mãe, cada filho vai se posicionar nessa geração. E nós vamos viver a cultura dos céus. Senhor, nós declaramos nesse lugar e nesta igreja que muitas famílias, ao entrarem nesse lugar, sejam tocadas e transformadas e possam viver como uma voz que clama dentro dessa cidade, dentro desse Brasil e dessa nação. Senhor, nós declaramos que os nossos filhos vão viver todas as suas promessas. Senhor, nós declaramos que os casamentos vão ter intimidade com o Senhor. Senhor, nós declaramos que cada família vai levantar na sua casa um altar de adoração ao Senhor. Senhor, nós declaramos: és o Senhor da nossa vida. O Senhor governa a nossa vida. O Senhor governa a nossa família. E nós não aceitamos que as trevas venham ofuscar a luz que habita em nós. Porque a luz do teu Espírito, a luz do teu Espírito, nós somos a luz. Nós somos a luz nesta nação. E que cada lar seja como um oásis de paz. Que cada lar seja como um farol nessa geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor nesta manhã.